Gravando. Tá gravando! Esse computador é horrível, uma desgraça. É lento até pra começar a gravar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Lois e hoje nós iremos dar prosseguimento ao livro A Revolução dos Bichos e nós começaremos, retomaremos no capítulo 4, onde nós paramos, ok? No fim do verão, As, no- as notícias sobre o que acontecera na Fazenda dos Animais tinham se espalhado por metade do condado. Todos os dias, Snowball e Napoleon despachavam bandos de pombos com a instrução de se misturarem aos animais das fazendas vizinhas, contarem a história da Revolução e ensinarem a eles a música Animais da Inglaterra. O Sr. Jones passara a maior parte desse período na taberna Leão Ruivo, em Willingdon, reclamando para quem quisesse ouvir sobre a injustiça monstruosa que havia sofrido ao ser expulso de sua propriedade por um bando de bichos inúteis. Os outros fazendeiros se solidarizaram em um primeiro momento, mas no início não lhe deram muita ajuda. Em seu íntimo, cada um secretamente perguntava se não poderia, de algum modo, tirar vantagem do infortúnio de Jones. Foi uma sorte que os donos das terras vizinhas da Fazenda dos Animais estivessem permanentemente brigados. Uma delas, chamada Foxwood, era grande, abandonada, antiga, tomada pelo mato, com todos os pastos gastos. Eu sinto muito esse barulho de buzina de moto e carro se vocês estiverem ouvindo, tá? Eu sinto muito. Uma delas, chamada Foxwood, era grande, abandonada, antiga, tomada pelo mato, com todos os pastos gastos e as plantações em petição de miséria. O dono, o Sr. Pilkington, era um cavalheiro de modos afáveis que passava a maior parte do tempo pescando ou caçando conforme a estação. Outra propriedade, que se chamava Pinchfield, era menor e mais bem cuidada. O proprietário, o Sr. Frederick, um homem bruto e astuto, vivia envolvido em processos, com fama de sempre se sair bem em negociações difíceis. Esses dois se detestavam tanto que era difícil concordarem sobre alguma coisa, mesmo quando na defesa dos próprios interesses. Apesar disso, ambos ficaram igualmente assustados com a rebelião na Fazenda dos Animais e muito ansiosos para impedir que seus próprios bichos soubessem dela. No começo deram risada, fingindo desprezo pela ideia de animais gerenciarem sozinhos uma fazenda. A coisa toda estaria terminada em 15 dias, apostaram. Diziam que os bichos da Fazenda Solar, eles insistiam em chamá-la de Fazenda Solar. Eles não toleravam o nome Fazenda dos Animais. Brigavam continuamente e caminhavam depressa para a morte por falta de comida. Quando o tempo passou e os animais evidentemente não morreram de fome, Frederick e Pilkington mudaram o discurso e começaram a falar sobre a crueldade terrível que agora florescia na fazenda dos animais. Dizia-se que os bichos de lá praticavam canibalismo, torturavam-se uns aos outros com ferraduras em brasa e compartilhavam as fêmeas. Este era o resultado de rebelar-se contra as leis da natureza, diziam Frederick e Pilkington. No entanto, essas histórias nunca foram levadas totalmente a sério. Boatos sobre uma fazenda maravilhosa, de onde os seres humanos tinham sido expulsos e os animais cuidavam dos próprios assuntos, continuaram a circular de forma vaga e distorcida. E ao longo daquele ano, uma onda de rebeliões varreu o campo. Touros que sempre tinham sido dóceis subitamente se tornaram selvagens. Ovelhas quebraram as cercas dos canteiros e devoraram os trevos. Vacas chutaram o balde, os cavalos de caça refugavam diante das cercas e atiravam os cavaleiros para o lado de lá.
Acima de tudo, a melodia e até a letra de Animais da Inglaterra eram agora conhecidas em todos os lugares. Havia se espalhado a uma velocidade espantosa. Os seres humanos não continham a raiva quando ouviam a canção, embora fingissem considerá-la apenas ridícula. Não conseguiam entender, diziam, como até mesmo bichos se dignavam a cantar uma bobagem tão desprezível. Qualquer animal flagrado cantando aquela música era açoitado na mesma hora. Mesmo assim, era irreprimível. Os melros a assoviavam nas cercas. Os pombos a arrulhavam nos ombos. Ela penetrava nos estrondos dos martelos das ferrarias e na melodia dos sinos da igreja. E quando os seres humanos a ouviam, tremiam em segredo, percebendo na letra a profecia de sua futura desgraça. No início de outubro, quando o milho estava cortado e ensacado, e a parte dele até debulhada, uma revoada de pombos se aproximou rodopiando e pousou no pátio da fazenda dos animais na mais selvagem agitação. Jones e todos os homens dele, com mais meia dúzia vinda de Foxwood e Pinchfield, tinham cruzado o portão de 5 barras e subiam a trilha que levava à fazenda. Todos carregavam bastões, exceto Jones, que marchava na frente empunhando uma arma. Obviamente, eles tentariam retomar a fazenda. Aquilo já era esperado fazia bastante tempo, e todos os preparativos tinham sido feitos. Snowball, que em um livro antigo encontrado na sede havia estudado a história das campanhas militares do imperador romano Júlio César, estava encarregado das operações de defesa. Deu suas ordens bem depressa e em poucos minutos todos os animais estavam em posição. Conforme os seres humanos se aproximavam das construções da fazenda, Snowball lançou seu primeiro ataque. Todos os pombos, que somavam 35, voaram de um lado para outro por cima das cabeças dos homens e lá de cima defecaram sobre eles. Enquanto os homens lidavam com aquilo, os gansos, que até então estavam escondidos atrás da sebe, chegaram correndo e começaram a bicar violentamente as panturrilhas humanas. Aquilo, porém, era apenas uma pequena manobra para provocá-los e criar um pouco de confusão, e os homens facilmente os afastaram com os bastões. Snowball lançou então a segunda frente de ataque. Muriel, Benjamin e todas as ovelhas com Snowball à frente avançaram contra eles, empurrando-os e batendo de todos os lados, enquanto Benjamin se virou de costas e os atingiu com os cascos, dando um coice, né, no caso. No entanto, mais uma vez, os homens com seus bastões e botas reforçadas com metal foram mais fortes do que os bichos. De repente, a um guincho de Snowball, que era o sinal para a retirada, todos os animais fizeram meia volta, cruzaram o portão e correram para o pátio. Então, nessa primeira disputa entre os animais da fazenda e os seres humanos, Snowball liderou esse primeiro ataque, né? Não é ataque, né? Porque eles se defenderam. Essa primeira resistência, pode-se dizer assim. Os homens deram um grito de triunfo. De acordo com o que tinham imaginado, viram os inimigos fugindo e os perseguiram desordenadamente. Isso era exatamente o que Snowball queria. Assim que todos alcançaram o fundo do pátio, os 3 cavalos, as 3 vacas e o restante dos porcos, que estavam de tocaia no curral, apareceram de repente às costas dele e os interceptaram. Então era uma armadilha para pegá-los pelas costas, né? Pelo que eu percebi. Snowball então deu o sinal para o ataque. Ele mesmo partiu direto contra Jones. Então Snowball foi para cima, foi diretamente em cima, para cima do seu ex-patrão, pode-se dizer, né? Jones o viu se aproximando, ergueu a arma e disparou. As balas provocaram riscos de sangue nas costas de Snowball,
e uma ovelha tombou morta. Sem um instante de hesitação, Snowball lançou seus 100 quilos contra as pernas de Jones, que rodopiou e caiu sobre um monte de esterco. Então Snowball foi pra cima mesmo do Jones, né? Deu uma investida e fez com que ele caísse em cima do cocô, né? A arma saiu voando de suas mãos, mas o espetáculo mais aterrorizante de todos foi Boxer, empinado nas patas traseiras, atacando com os grandes cascos dianteiros como se fosse um garanhão. Seu primeiro golpe atingiu um cavalariço de Foxwood na cabeça e o lançou sem vida na lama. Diante daquela cena, vários homens largaram os bastões e tentaram fugir, tomados pelo pânico. No momento seguinte, os animais juntos os perseguiam. Os humanos corriam em círculos pelo pátio. Foram chifrados, chutados, mordidos e pisoteados. Não houve um só animal na fazenda que não se vingasse deles à própria maneira. Até a gata saltou de um telhado para os ombros de um vaqueiro e fincou as garras em sua nuca, arrancando-lhes gritos medonhos. Assim que a abertura da passagem ficou livre, os homens se sentiram mais do que felizes em correr para fora dali e fugir para a estrada. Então, bom, depois dessa breve batalha, os homens bateram em retirada, né, devido à resistência dos animais. Assim, 5 minutos após a invasão, ou seja, toda essa briga, essa batalha durou 5 minutos, né? Assim, 5 minutos após a invasão, eles estavam vergonhosamente batendo em retirada pelo mesmo caminho usado na ida, com um bando de gansos bicando suas panturrilhas ao longo de toda a fuga. Peraí. Todos os homens foram embora, exceto um. Lá atrás no pátio, Boxer apalpava com a pata o cavalariço cuja cabeça estava afundada na lama, tentando girá-lo. O rapaz não se mexia. Então o rapaz estava supostamente morto na lama e o Boxer, que era o cavalo, estava com a pata dele tentando movimentar a cabeça dele para ver se ele reagia, né? Mas ele não se mexia. Está morto, anunciou o Boxer, pesaroso. Eu não tive intenção de acabar com ele. Esqueci que estava usando ferraduras. Mas quem vai acreditar que não fiz isso de propósito? Nada de sentimentalismo, camarada, respondeu Snowball, com as feridas ainda vertendo sangue. Porque, caso vocês não se lembrem, Snowball foi pra cima do Jones e nessa ele acabou sendo alvejado por um tiro nas costas, né? Não sei se foi, não lembro se foi de raspão, mas enfim. Guerra é guerra, ser humano bom é ser humano morto. É, tá traduzido para o português, mas eu não sei. Em inglês se seria seria isso que. Bom, tá adaptado em português pra gente entender, né? E ficou bem claro. Não tenho nenhum desejo de acabar com uma vida, nem mesmo com uma vida humana, disse Boxer, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Então, embora o Boxer tenha sido bem agressivo com o homem que ele atacou, ele não tinha intenção de matá-lo, né, de feri-lo gravemente. Onde está a Molly? Perguntou alguém. Molly realmente não se encontrava ali. Por um momento todos ficaram bem alarmados, com receio de que os homens a tivessem ferido de algum modo ou mesmo a levado embora. No fim, porém, ela foi encontrada escondida em sua baia, com a cabeça enfiada no meio do feno do comedouro. No fim, porém, ela foi encontrada escondida em sua baia, com a cabeça enfiada no meio do feno do comedouro. Fugira assim que ouvira a arma disparar e, quando os outros voltaram da procura por ela, foi apenas para descobrir que o cavalariço que o Boxer supostamente matou, que de fato estava apenas desmaiado
tinha se recuperado e dado no pé. Então o cara não estava morto, ele estava desmaiado, ele acordou e deu no pé quando teve a chance. Os animais se reuniram na maior agitação, cada um em altos brados, recontando os próprios feitos na batalha. Imediatamente improvisou-se uma celebração pela vitória. A bandeira foi hasteada e Animais da Inglaterra foi entoada vezes sem conta. A ovelha que fora morta recebeu um enterro solene, e um arbusto espinhento foi plantado em sua sepultura. Junto à cova, Snowball fez um pequeno discurso, no qual enfatizou a importância de todos os bichos estarem prontos para morrer pela fazenda dos animais, se fosse necessário. Engraçado que não mencionou o Napoleão, né, nessa guerra, né, nessa luta. Não foi mencionado, então acho que ele não estava presente. Eles decidiram, por unanimidade, criar uma condecoração militar, Herói Animal Primeira Categoria, conferida ali mesmo a Snowball e a Boxer. A condecoração consistia de uma medalha de latão, ali abre parênteses, na verdade, velhos pedaços de metal tirados dos cabrestos encontrados na sala dos arreios, fecha parênteses, a ser usada nos domingos e feriados. Foi instituída também a Herói Animal Segunda Categoria, conferida póstumamente à Ovelha Morta. Bom, então teve uma espécie de condecoração igual no exército, né, depois de uma guerra, no qual a medalha de mais alto nível foi dada a Snowball e a Boxer, e a medalha de segundo nível foi dada à ovelha que morreu em combate, né. Houve muito debate quanto ao nome que a batalha deveria receber. No fim, foi chamada de Batalha do Estábulo, por ter sido lá que a emboscada havia ocorrido. Batalha do Estábulo. É, faz sentido. A arma do Sr. Jones foi encontrada afundada na lama e sabia-se que havia um estoque de munição na sede da fazenda. Ficou decidido que ela seria instalada na base do mastro da bandeira, como uma peça de artilharia, e que seria disparada 2 vezes ao ano. Uma em 12 de outubro, que é o aniversário da Batalha do Estábulo. No caso, então, 12 de outubro foi essa data, né? A data que aconteceu essa batalha. E outra no solstício de verão, que era o aniversário da Revolução, a data em que que a Revolução foi bem sucedida, não é? Bom, e assim, bem brevemente, a gente termina o capítulo 4, né? Foi um Vai ser um vídeo curto, né? O capítulo é relativamente também bem curto. E é isso, pessoal. Como eu vou fazer apenas um vídeo por capítulo, né? Porque, como vocês sabem, eu estou apenas começando, né, a fazer esses vídeos, então eu tenho que treinar e ficar mais fluente, falar de forma mais clara, né? Porque, como vocês podem perceber, eu não falo tão bem assim, eu ainda estou aprendendo, né? Mas é isso. Acabou o capítulo 4. Obrigado a todos que leram comigo, que me deram o prazer de sua atenção. E a gente se vê no próximo capítulo de A Revolução dos Bichos. Até mais.